a Natália foi responsável por fazer com que eu deixasse de ser simplesmente um cara fudido, quebrado, pra me tornar um cara próspero e rico. Isso aconteceu e eu... Tudo mentira. É verdade. Tudo mentira. É verdade. E eu digo porque muito desses motivos foi por causa dela. Eu não teria feito isso sozinho. Não seria possível fazer isso sozinho. E aí, uma coisa é só eu falar, outra coisa é vocês escutarem direto da fonte. Ah, meu Deus. É agora que tem que falar? A gente vai falar, calma. E essa a Natália, tá vendo? Natália. Oi, gente. E aí, gente, o que aconteceu, né? Eu não sei se vocês conhecem... calor já. Eu não sei se vocês conhecem a minha história. A Natália não é de ficar aparecendo nas câmeras, tá? Ela não gosta. Quem teve no Bootstrap deve ter visto lá que ela não gosta. Não fica na frente das câmeras. Não é a parada dela. E aí, o ponto... Minha parada é fazer café, te amar, te cuidar. E ser responsável por fazer a grande virada na minha vida. Deixa eu explicar um pouquinho, só pra vocês entenderem. Eu quebrei mais de uma vez e perdi tudo. Fomos despejados, Natália ficou comigo na rua. 2 dias na Lan House, não foi? Um dia, 2 dias. Um dia na Lan House. E só a voz dela aparece. É sério? Você não tá me escutando não, Rafael? Espero que sim. E aí, no final das contas... E a Lan House foi no início. Foi no início, né? Foi logo a primeira noite que a gente passou junto. Na verdade, a gente não passou junto. A gente passou na Lan House. Ele sentado numa cadeira, eu sentada numa outra cadeira de uma Lan House. Dormindo. Um Tirando dormia, o outro cochilo. ficava acordado. Mas não tinha casa pra gente morar. Não, porque a gente Eu tava muito ferrado. decidiu que ia ficar junto e você tinha saído da casa da outra pessoa lá que você vivia. E eu falei, eu vou embora e saí de casa de pai e mãe e fiquei junto. Nunca mais me abandonou. Aí no dia seguinte, depois da gente ter dormido na Lan House, eu fui atrás de casa e você foi trabalhar. Atender cliente. E aí você conseguiu uma casa sem a gente ter dinheiro. Dia. Sem ter dinheiro. Legal. Mas teve um ponto, né? A Natália me pegou muito quebrado, muito ferrado. Na época, minha consultoria não dava certo. Eu cismava de que ia fazer funcionar, ia fazer dar certo. Tinha um monte de funcionário e a coisa não funcionava. Muita dívida, muita dívida. As pessoas acham que consultoria é um grande negócio, dá muito dinheiro. Mas elas não sabem como é que é o processo, né? É muito trabalho. Dá muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. E aí, o ponto-chave disso daí foi o quê? Eu passei muita dificuldade. E as pessoas ficavam me cobrando direto. Olha só, tem alguém dizendo, já vendemos juntos num carnaval. Caramba! Eu nessa época. Eu vendi no carnaval. Vendi no carnaval. Eu me lembro, antes da gente estar junto. Vendi no carnaval. Na verdade, eu vendi tudo que eu tinha e ainda comecei a vender dos outros. Mas o ponto-chave cara, quando você precisa fazer a coisa você tem que meter a mão e fazer, cara. Gabriel Martins, eu sei quem é. Acho bom saber, Não, né? depois ele foi pro marketing multinível, aí saiu fazendo um monte de coisa de marketing multinível, a gente seguiu caminhos diferentes. Top da balada, olha o café. Azael, hoje não tem café. E aí, o ponto-chave que aconteceu foi... chegou num ponto que a gente tava tão endividado, mas tão fudido. A gente, na época, morava no Cantagalo, não era? Lá no Campo Grande. Não, a gente morou no cubículozinho. Num cubículo. No centro de Campo Grande, que foi a primeira casinha. Que a gente tava junto. Aí depois a gente foi pro Cantagalo. Depois a gente teve um outro momento de vida. Que a gente foi expulso. Que a gente ficou morando... Foi em Guadalupe. Naquela casa que a gente tinha que tomar banho, ir era pra baixo do chuveiro, se molhar pra deitar na cama, com o ventilador em cima pra gente não morrer de sufocado. Era brabo. Era muito Você quente. falar que era muito pequenininho. Era muito pequenininho, Não, muito mas quente. era bem divididinha. Cara. Mas era muito quente. Mas era bem divididinha, né? A Era gente muito tinha quente. coisas, porque a casinha era mobiliada, então foi a primeira vez que a gente teve algumas coisinhas mesmo numa casa. É isso. Normal. Eu cozinhava num fogãozinho elétrico de 2 bocas. Aquela cara de criança. Quantos anos hoje você tem, meu bem?
Eu tenho 30, vou fazer 32? Não, vou fazer 33. 33. 33. Mas tem cara de criança. E aí, cara, olha só que legal. Eu me lembro dessa época de Guadalupe, porque eu me lembro que eu tinha lido aquele livro, O Segredo da Mente Milionária. Boa. Posso falar? Pode. Antes de você terminar. Uma coisa legal que eu fazia na época que a gente morou em Guadalupe, tinha vários mercadinhos. Nossa primeira experiência juntos de supermercado forte, assim. Tinha vários mercadinhos perto e eu ia em vários... Eu pegava o encarte de todos eles. E eu via quais eram as coisas que estavam em promoção, tá vendo como encarte é importante? Eu via as coisas que estavam em promoção, que eu podia pagar, aí eu ia no mercado, comprava uma coisa, 2, 3 coisas, aí ia no outro mercadinho, comprava as outras coisas. Ela é exatamente o cliente que eu digo que não é cliente. Que não é cliente. Muito ferrado. Mas, na época, se eu não me engano, eu fazia pesquisa de preço. A gente tava muito fodido. Aí não tinha dinheiro, mas foi antes disso. Foi antes de você... Antes da gente conseguir comprar coisa. Quando a gente foi mesmo pra Guadalupe, se mudou pra esse cubículo aí. Uma das coisas que a gente fez foi... Eu só tinha R$1. Aí eu peguei esse R$1, fui na padaria. Eu me lembro disso. Eu pedi pro cara trocar em 10 moedinhas de 10 centavos. Aí a gente lembra que a gente separou em potinho? Eu tinha um livro, eu tava lendo o livro da Segredamente Milionário e falava assim, 50% é pra pagar despesa. Tantos por cento pra pagar dívida. E era muito grande. 10 centavos não ia pagar dívida nenhuma. Aí tanto pra diversão. Gente, era muita dívida. Peraí, que agora eu vou falar. Só um minuto. Gente, era muita dívida. Era assim, não tinha... Era dívida e encrenca e como ele fazia tudo sozinho, então ele tava vendo as coisas de uma forma, aí quando via já tinha se escangalhado outra coisa, porque tinha que segurar tudo e aguentar tudo e sustentar tudo. E não tava rolando, não tava funcionando não. E é bom vocês entenderem, porque normalmente as pessoas olham pra gente hoje e falam assim, o Leandro é sortudo. O Leandro deu certo, acertou o nicho. Escolheu fazer para supermercado e de repente o supermercado deram certo. Mas ninguém escuta tudo que aconteceu antes, porque teve toda uma história. Eu digo que o livro do Segredo da Mente Milionária foi importante porque aí, detalhe, né? A gente começou a fazer esse negócio, separou as moedinhas. Foram vários potinhos. Foram 6 potinhos, né? A gente separava o dinheiro que recebia em vários potinhos organizadamente para que a gente não gastasse dinheiro de forma errada, certo? Aí eu peguei dinheiro emprestado com a minha senhoria, que alugava pra gente. E eu fui pro centro da cidade, só com a passagem de ida, para visitar o pessoal da GoTo lá, do Adriano. E aí eu pedi um emprego para ele, me deu um emprego. Né? Ele era meu parceiro na época que eu tinha consultoria. Eu quebrei a consultoria. Por qualidade, meus sócios me ajudaram a quebrar a consultoria. Mas a culpa é minha, né? O negócio era meu também. Então a culpa é minha. Você era a pessoa que mais queria o negócio e queria fazer. E ele sempre teve o sonho de fazer e acontecer. E nunca deixou ninguém parar. Ele ia atrás e corria atrás. Então os outros foram ficando para trás, no fim das contas. Aí, o que aconteceu foi que esse cara deu trabalho, eu virei consultor comercial da área de software, fiz o cara crescer acho que 30% ou 40%, e nessa época a gente começou a vender na internet. Aí houve a nossa história do Mercado Livre. E aí, Natália, enquanto eu trabalhava vendendo software, rodando o Rio de Janeiro inteiro para vender software, a Natália, ela fazia o trabalho do Mercado Livre de separar as postagens, responder clientes, e eu comprar o produto às e vezes entregar. E a gente vendia pendrive de R$10. A gente começou a comprar e vender pendrive, de comprar por 6, 7, vender por 10, 12. E isso fez com que a gente, com um mês e pouco, acho que 2 meses, a gente já estava fazendo algo em torno de 14 a 20 postagens todo dia. Cara, era muita coisa. Era muita todo coisa, dia. Assim, do nada. Tinha um correio próximo dessa casa cubículo. E a gente fazia isso. Não era dropshipping, né? A gente ia lá no mercado, numa Boa Dica. Não, que tem no Rio. Comprava um produto e revendia. Na internet. Isso. É que no dropshipping é fácil. Não, a gente comprava fisicamente. Ia lá no centro da cidade, comprava o produto e ia. Cara, chegou num ponto que o negócio começou a dar tão certo que eu e Natália ia pro centro da cidade com R$10 mil no bolso, assim, espalhado no corpo.
E pra comprar pendrive, comprar um monte de pendrive pra poder vender. Eu vou confessar, pode contar essas coisas? Tem certeza que pode contar? Pode contar. Eu botava dinheiro no sutiã. Yeah. Eu ajeitava, eu botava num saquinho, eu botava dentro do sutiã assim, o sutiã que tem bojo, né? Aí ficava gostosa. E ainda rica, né? Mas ia pra comprar pendrive no centro da cidade. E aí isso deu certo, a gente depois parou com esse negócio de vender na internet, abriu 3 lojas físicas. Eu tive um ataque de crise, sei lá do que era, que o médico depois falou que eu não tinha nada, né? Mas pra você ter uma noção, eu fiquei com o corpo paralisado, chorando, não conseguia me mexer dentro de um carro. E eu dirigindo e não tem ninguém dentro do carro. E eu falando com ela. E aí foi a hora que eu percebi que eu não tinha estrutura naquela época para ter loja. E aí a gente vendeu as lojas, né? Fechou algumas, vendeu e Natália me ajudou. Fui virar professor universitário na época e fiquei dando aula na Simmons. Depois disso, o cara da Rápido Xerife, eu fui visitar ele lá, que ele falou, cara, eu tenho umas ideias, vem aqui para me ajudar e tal. Eu passei um dia lá com ele, trabalhava à noite, né? Dando aula. E aí o pai dele perguntou, quanto é que você quer para você poder viver bem? Aí o dele ele falou, começa amanhã. Eu fiquei lá acho que foi de agosto a janeiro ou fevereiro. Mas eu sei que de meses, agosto, setembro, outubro... Dar o gostinho de novo da só que em 3 meses eu fiz o cara crescer 84%. E aí eu entendi que dava para fazer diferente. E aí volto eu de novo para a consultoria. Desse ponto para frente, coisas boas aconteceram, a gente começou a crescer, mas eu sempre pensando em crescer, acabava sempre contratando mais gente do que deveria. Errava em coisas muito básicas. Errava a mão numa coisa que o que o Leandro sempre fala. Quando você começa a crescer, você tem que ter mais cuidado ainda, porque é exatamente se você não souber como crescer, você quebra. E aí aconteceu um momento que a gente perdeu um monte de projeto, porrada de projeto. E aí a gente já tá na história, já próximo de 2015. E aí o troço tava muito mal, muito ruim. Muito ruim, que Natália tinha que ficar... A gente tinha mandado alguns funcionários embora que a gente não tinha como pagar. E aí tinha que pagar a rescisão dele, e as pessoas cobrando, dizendo que ia me matar, que eu era isso, que eu era aquilo. E a Natália ficava durante essa época administrando as pessoas, porque senão não conseguia nem trabalhar. Então peguei meu telefone e deixei com ela, e ela ficava falando com todo mundo. Tanto as pessoas que a gente devia, como também esses funcionários. Nessa época, o troço foi tão ruim, que a gente foi quase despejado. A gente saiu antes, né? Mas o cara pediu a casa, porque a gente não estava conseguindo pagar, estava 3 meses atrasado. E a gente entregou a casa e foi para um outro cubículo de novo. A gente estava numa casa já melhor, né? E teve que sair para o cubículo, porque eu perdi a mão, porque eu estava com muita gente e perdi muitos projetos no mesmo mês. E aí o negócio desandou completamente. E aí o que aconteceu? Em outubro, mais ou menos, de 2015, daí passou um tempo, a gente alugou uma sala, que a gente conseguiu com uma amiga e tal, e seguiu trabalhando. Sempre, né? Mas sempre contando centavo, contando dinheiro de passagem, eu andava de ônibus, contando dinheiro de passagem, de trem. Então... Trem na hora do rush. Isso. Pra todo mundo de terno, suando pra caralho. Nem sempre andei de carro, nem sempre andei de Uber, nem sempre andei de não sei o quê. É isso. E aí, o que aconteceu foi que eu acabei tendo uma experiência muito grande, porque meus clientes funcionavam, tinham resultado, eu cobrava mal, cobrava barato. Não me valorizava na época. E aí aconteceu... E eu brigava muito, porque reclamava muito disso. É isso. E aí eu me lembro também que nessa época a gente... Tô só concatenando as etapas das histórias. Porque é muita coisa. Nossa, aconteceu muita coisa. Vai pensando, vai lembrando aí, porque e deixa eu falar com eles. É muita coisa. Tem algumas partes da história aqui que também não foram contadas ainda, porque a gente já tá em mais de meia hora aqui, em meia hora praticamente. Não, começou 1h15, tem 17 minutos aqui. Tá, 20 minutos. Mas tem muitas outras coisas no meio do caminho aí que, se a gente for contar cada detalhe, não dá tempo. Vai ter que fazer uma outra live.
Mas é muita história mesmo. Foi uma trajetória de começar junto do zero, sem nada. Eu nunca fui... Altos e baixos, né? A gente ir lá, Isso. começar a ganhar dinheiro, de repente, puf, perdia tudo. A gente ia... Eu nunca tive... Eu nunca estive dentro de empresa como o Leandro, nunca tive tino para negócio de eu vou montar meu próprio negócio, sou empreendedora e quero fazer isso e aquilo. Nunca tive isso. Mal tinha trabalhado em uma empresa como estagiária durante um ano inteiro, então eu tinha o meu trabalho, era bastante trabalho na época para uma estagiária normal, mas eu tinha um trabalho que não tinha nada a ver com o que eu precisava dar de suporte para ele. E aos poucos a gente passou por muitos altos e baixos, muito aprende e caramba, não vi quebra a cara. Botar funcionário demais num momento em que não tem como botar funcionário demais. Não, mas aí a gente vai pegar projeto, a gente vai fazer e tal. E ele sempre muito sonhador, muito vendo lá na frente e eu vendo aqui, peraí, é o dia a dia, como é que faz? Como é que paga a conta do dia seguinte? É um casamento é uma coisa que complementa, eu acho. Muitas vezes a gente tem situações em que você quer ir, mas quer dar o passo maior do que a perna. E se você sempre não tiver alguém ali peraí, vamos primeiro planejar aqui isso, vamos primeiro entender como a gente vai chegar lá na frente. A pessoa vai sempre e quebra a cara sempre, porque ela não tem base nenhuma, não tem um caminho por onde andar, certo? Vai andando no vazio. E isso eu própria aprendi aos poucos, né? Eu me lembro quando a gente morava no Cantagalho, não tinha dinheiro, eram 2 quilômetros do lugar onde você soltava, e era um lugar pra dentro, assim, e a gente andava 2 quilômetros. No final da rua e aí era 2 quilômetros estrada, caminhando, né? e não entrava ônibus, passava de 1h30. Então eu caminhei muita estrada de terra, né, no sol e de noite. Normalmente tarde da noite, eu chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. E aí as pessoas não entendem que você passa que existe uma jornada para isso acontecer, né? Não foi simplesmente aconteceu de qualquer jeito. E aí uma das coisas que eu queria também que você falasse com eles, que eu acho isso importante como conhecimento deles, é como é que você lidava quando a gente estava quebrado. O que você fazia de legal? O que você acha que seria bacana de compartilhar na parte financeira, principalmente? Porque você me tirou do buraco várias vezes, né? Eu me colocava de novo e você ia lá e organizava as coisas para poder... Financeiramente, uma coisa que eu vejo às vezes as pessoas pecarem muito e eu acho que foi sei lá, não sei, pelo jeito de fazer as coisas, se você tá devendo, não importa quanto, não importa a quem, mas principalmente uma coisa que eu aprendi você dever a uma pessoa é uma coisa muito pior do que você dever uma conta de luz, certo? Então as pessoas teoricamente têm que ser pagas primeiro. As pessoas têm mais... as pessoas vêm primeiro, depois algumas outras coisas que eu sei que se atrasar, se estiver devendo, eu sei qual é a consequência de uma forma mais controlada, mais sabida, certo? Eu sei que se eu não pagar a conta em tantos dias, podem o quê? Cortar minha luz ou me botar no SPC ou qualquer coisa assim. Mas você dever uma pessoa diretamente, um funcionário, um fornecedor que tenha importância principalmente dentro do negócio, um prestador de serviço que está cuidando de alguma coisa sua dentro da empresa, a pior coisa que você pode fazer. Beleza, mas estou fazendo isso, tô com esse problema. Tá, conversa. Independente do quanto você esteja devendo, não deixa pra lá, não espera a pessoa vir bater na tua porta, vir fazer um escândalo, ou vir E teve gente fazendo escândalo na nossa arrumar um porta. problema maior diretamente com você.
conversa antes, negocia, certo? Tá devendo um funcionário, negocia. Eu sei que pode botar em justiça, eu sei que pode fazer uma porção de coisa. Ah, detalhe, nisso tudo é importante, tá? Eu quebrei, mandei gente embora, fiquei devendo, etc. E a gente depois foi pagando todo mundo. Detalhe, eu nunca tive um processo. Um processo trabalhista. Por causa dela. Por causa de mim, mas também por causa da reprogramação que você usa, tá? Então, em algum momento a gente fala melhor, mas o fato de você conversar, de você negociar, de você estar aberto, ó, tô devendo, tá? Entendo que eu tô devendo, mas eu vou resolver. Me dá um tempo para eu poder resolver, certo? E aí você vai conversar, você tem que fazer conta, é óbvio que também não é legal. Aí eu vou ali, converso com a pessoa acredita em mim, na minha historinha, e eu vou lá e esqueço que aquela pessoa existe porque eu resolvi o meu problema a curto prazo. Não é assim, não é disso que eu tô falando. Tô falando de faz conta, vê quanto dinheiro você tem, vê como você pode pagar. Aí você entra em contato com a pessoa, com o fornecedor, com quem quer que seja, e você pede para fazer um acordo, certo? Você tenta pedir tempo, prazo para poder pagar, e quando a valores. gente não tinha dinheiro para pagar os acordos? Aí você conversa de novo. Agora não espera a pessoa ter a parcela para vencer no dia 20, certo? Aí você chega no dia 20, ou no dia 21, ou 2, 3 dias depois de ter vencido, aí você vai falar, olha, desculpa, não dá para pagar você, porque aconteceu alguma coisa. Cara, tá vendo que vai dar merda, não vai conseguir pagar? Conversa de novo. Antes da pessoa ter que contar com aquele dinheiro. Por quê? Porque você tá mexendo com a vida de uma outra pessoa. Então você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Você pode achar, vai comprar tudo de bananada, não vai fazer nada com aquilo. Ou ela vai pagar uma conta dela também. Ela vai pagar a comida do filho dela, ela vai fazer uma compra, ela vai comprar um produto que ela precisa para manter o negócio dela, não importa. Mas você, assim como você tem conta para pagar, a pessoa também tem a vida dela. Então não é justo, é uma sacanagem você fazer ela fazer um acordo com você, conseguiu fazer um acordo e não cumprir. Tá, não vai conseguir cumprir mesmo, de jeito nenhum. Então conversa de novo, certo? Você tem que aprender a dar tapa a cara. Como é que se diz? Tapa no cara. Dar a tapa. Isso. Por quê? Porque vergonha maior de você dever alguém é você fingir que aquilo nada tá acontecendo, se esconder debaixo da cama, ou então botar o lençol em cima, o cobertor em cima e não levantar, o mundo vai continuar girando, as pessoas vão continuar vivendo, existindo, e você vai estar lá só se ferrando. Então não faça isso. Isso é uma das coisas que eu tenho, que realmente é uma coisa que é uma experiência que eu tive de vida, de trabalho, com dívida, certo? Às vezes está tudo muito maravilhoso, mas aí acontece alguma interferência, um problema, alguma coisa assim, e de repente a onda baixa ali e você perde. A Mônica Armani tá aqui. Oi, Mônica. Tudo bom? E perdeu, certo? Você vai fazer o quê? Você vai aprender com aquilo. Não vai se esconder, nem fugir, nem desaparecer. Não tem como fazer isso. Só que tem uma lição importante, tá? Se ela não estivesse fazendo isso, eu não conseguiria nem trabalhar. Então eu tinha que produzir o dinheiro para poder fazer os pagamentos. E ela ficava segurando a barra, muitas das vezes negociando com as pessoas, conversando, explicando, ouvindo merda. O nego xingou ela, o nego já falou merda muito grande, já falou que ia matar ela, sei lá, a gente já escutou de tudo. Quando você está endividado, e normalmente as pessoas não estendem a mão para você, pelo contrário, elas terminam de pisar no teu pescoço para terminar de te matar. Não literalmente, mas metaforicamente falando. Então, vocês têm que entender também que a hora que vocês estiverem endividados, um dos caminhos é que você precisa... eu estava falando isso hoje com uma pessoa, com uma aluna, eu acho. Falando exatamente isso, né? Eu falei, você precisa focar nas coisas que não te tiram energia. Porque senão você não consegue nem produzir riqueza e você não sai nunca do buraco.
E aí uma das coisas que me tirava muita energia era ter que ficar lá escutando, conversando, explicando. Aí eu falei, se preciso que você me ajude, você assuma isso daqui. O Leandro, ele sempre trabalhou muito sozinho, de verdade, né? Ele tinha uma equipe trabalhando na consultoria e tal, mas a responsabilidade, ele sempre, não só por ser dono, mas por uma característica dele sempre puxar as coisas muito para si. E ele era a pessoa que vendia, ele era a pessoa que emitia o boleto, ele era a pessoa que cobrava, ele era a pessoa que montava o projeto, ele era a pessoa que executava o projeto. E quando começou a ter equipe de novo, e isso foi vários momentos assim, ele sempre puxou esse tipo de coisa para ele. E aí ele fazia praticamente tudo dentro da empresa, mesmo quando já tinha funcionário. E mesmo quando ele tinha equipe de consultores, mas era ele que organizava o projeto, era ele que revisava, era ele que ia lá de novo, porque o cliente nunca ficava muito satisfeito com a outra pessoa. O cliente queria o Leandro, certo? E eu também quero o Leandro, mas não dá pra ter Leandro assim, fazendo tudo, sendo tudo. E ainda aguentar nas costas todo esse peso. Então ele precisava estar com a cabeça livre para poder trabalhar, para poder executar um projeto que fosse, para poder revisar alguma coisa. Imagina você, o pessoal de impulso aí talvez se identifique, vai fazer fechamento de financeiro e tem uma pessoa te ligando, te cobrando, e tem um funcionário brigando com o outro. E tem uma... Você tá precisando mandar funcionário embora e não tem dinheiro pra mandar. Não tem dinheiro pra mandar e tem que conversar como é que vai fazer e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, foram momentos e fases em que eu, de alguma forma, acabei intervindo, né? Trabalhando junto. Demorei muitos anos para trabalhar junto dentro da estrutura da empresa. Eu sempre trabalhei no ajudismo ali, né? Dando um suporte. Então, eu dava uma ajuda sempre que precisava de alguma coisa, eu estava lá disponível. Mas, ao mesmo tempo, houve uma virada de uns anos para cá, que foi quando eu entrei na estrutura mesmo, dentro do financeiro da empresa. Então, até aquele momento ainda, havia o Leandro que cobra, o Leandro que emite boleto, o Leandro que faz de um tudo. Emitia boleto de madrugada. A gente tinha Fazia os contratos de madrugada também. Fazia contrato. A gente tinha uma funcionária muito bacana que dava um suporte muito bom para ele. Era uma das mais antigas. Na verdade, ela era a mais antiga, né? Entrou como estagiária. Dava um suporte muito bacana para ele, mas ela também, tadinha, não tinha a estrutura que precisava, porque ela não tinha conhecimento. Não, e era uma merda, porque a minha estrutura de consultores era, sei lá, eu tinha 10 consultores, todos eles eram estagiários, era uma bosta. E aí eu tinha que fazer tudo, o tempo inteiro eu tinha que intervir, eu tinha que ir ao cliente e tal. E aí essa conta não fechava, eu acabava não cobrando muito, porque aí para ter lucro, nível, né, o nível dos caras era um pouco, as pessoas não queriam pagar muito, e aí nesse meio do caminho foi quando eu descobri o segmento de supermercado. Mas deixa ela terminar de contar. Então foi quando, aí eu de uns anos pra cá, foi na época que iniciamos foi quando descobriu o nicho do supermercado, o Leandro resolveu focar, aí passou-se um tempo ainda trabalhando mais ou menos do jeito que dava, a parte administrativa sempre foi bastante complicada, porque sempre ficou muito na mão dele, e apesar dessa menina que ajudava bastante, mas não tinha o conhecimento financeiro, não era nem a área dela. Ela estava ali mesmo como uma pessoa que dava muito suporte a ele. E eu, depois de uma conversa, eu fiquei com ele, a gente fez um plano e eu entrei na empresa como se fosse uma estagiária. Ganhava R$400. Eu ganhava R$400. Menos até do que a menina que trabalhava para você, né? Eu ganhei durante muito tempo menos. Eu ganhava dinheiro, tá? Eu recebi, eu sempre ajudava. Mas era o dinheiro que dava. Aí, num determinado... Não, o que eu quero dizer é que eu trabalhava sempre ajudando. E aí houve um momento em que eu entrei na estrutura da empresa. Para trabalhar mesmo. E aí eu era como uma funcionária, certo? Então eu tinha um salário que era muito baixo, mas eu tinha algum salário. Eu recebia alguma coisa para trabalhar.
E aí isso na cabeça da gente, até em termos de trabalho, não era assim, você tá só me ajudando. Então a cobrança era diferente, a forma de trabalhar era diferente, a coisa se tornou um pouco mais profissional, é isso que eu quero dizer. E aí, a partir daí, houve uma mudança que a estrutura da empresa começou a ser realmente organizada quando eu entrei, e os setores, departamento, começou a ser dividido. Era uma época que também era uma época complicada, que a gente estava novamente endividado. A gente tinha situações complicadas entre funcionários, porque a gente não tinha estrutura. Aí eu fui fazer curso de departamento pessoal, fui fazer curso, fiz um curso rápido para entender o que eu tinha que fazer. Depois eu fiz um curso mais aprofundado. E o que muitas pessoas talvez possam perguntar mas aí tem que ter estudo para fazer, tem que saber o que fazer. Eu disse isso para uma pessoa em um determinado movimento num evento do Bootstrap. Eu digo o seguinte: a pessoa tem que ter característica para organizar as coisas, ou pelo menos relacionada ao financeiro. Não dá para pegar uma pessoa que gasta tudo que pode isso é uma das e características. Trabalhar dentro de uma área em que você está controlando bem ou mal o dinheiro de uma outra pessoa, certo? Mas vai tudo para a mesma casa. Mas não é bem assim que funciona, certo? Antes disso tem que ir para o funcionário, tem que ir para a conta de luz da empresa, tem que ir para a conta de água da empresa, tem que ir para o aluguel ou o imóvel, ou o que quer que seja. Então, vida pessoal e empresa, eles têm que ser separados e organizados. Então, a pessoa não pode ser gastadeira, senão não dá. Faz assim, se você hoje tem a tua empresa separada da tua vida pessoal, ou seja, o dinheiro não tá junto, tá separado. Bota assim, #SouVencedor. Bota aí, porque a maioria dá merda. Coloca aí, se você é vencedor. Se você conseguiu fazer essa... Porque isso é um marco, tá? É um marco importante. Antes não era, né? A Natália, você vira e mexe, tentou separar, nunca conseguiu. Não porque ela não tinha capacidade, mas porque não dava, né? As contas de empresa misturavam muito com as nossas contas pessoais. Aê, Andressa Chaucer! Nelson já tá nessa história desde... Tá mesmo, Nelson? Tá, eu fechei a conta dele, tá. Legal. Muito bom. É muito legal ver isso, sabia? Trabalhando nisso, tá bom. Sou quase vencedor. Sou quase. Isso é uma dificuldade muito grande, principalmente do pequeno empresário. Quando começa a apertar algumas coisas, você acaba tirando dinheiro ou acaba fazendo uma distribuição ou alguma coisa que você não tá... Enfim, acaba misturando de novo o dinheiro do pessoal com o dinheiro da empresa. Isso é uma coisa muito complicada. Eu sei que é muito difícil mudar, mas é muito necessária. E quando você consegue fazer, você consegue perceber que, caramba, que merda que eu tava fazendo antes, desculpa. Então, quando você tem dívida, cara, a tua tomada de decisão tem que ser o que você vai priorizar. E a Natália já falou sobre isso. Como é que você vai lidar com uma pessoa que você está devendo? E ela também já comentou sobre isso. O outro ponto também... Tem que ser humilde. Como você vai separar uma coisa. Porque a pessoa tá devendo. Porque você tá devendo. Nossa, eu já peguei gente me devendo, brigando comigo porque eu tava cobrando. E isso tá muito errado. Desculpa, mas tá muito errado. Você tem que baixar a crista. É assim que você tá devendo. Beleza, então bate aqui, vambora. Chicoteia aqui, vambora. O que eu posso fazer agora pra gente conseguir resolver, certo? É essa a postura e não de... Não é assim que funcionam as coisas, gente. Não. Fico chateada com isso, sabia? Porque... E aí quando eu falo pras pessoas assim, gente, eu sei como você faz pra sair do buraco, é porque eu tive lá várias vezes. E eu tive que aprender como sair da situação. E, obviamente, não fiz isso sozinho, eu fiz isso com a ajuda de várias pessoas e principalmente dela. Se ela não tivesse na minha vida, isso provavelmente
eu já tinha me perdido há muito tempo, já tinha feito muita merda e provavelmente não estaria aqui, né? Falando isso aqui com vocês, compartilhando, tendo já tido a oportunidade de mudar a vida de tanta gente aí que eu já mudei. É a hashtag humildade. Gostei, Nelson. É Legal. isso. E aí, por isso que eu falo que existe pontos chaves quando você tá... Eu pedi pra Natália vir por um motivo simples. Primeiro, pra vocês conhecerem, né? Minha esposa querida ali. Mas também para vocês entenderem como lidar com isso. Porque quem tava na frente, no front lá, lidando com as dívidas, era ela. A minha tarefa é produzir dinheiro para pagá-las. Sim, é tão importante quanto, mas quem estava lidando com as pessoas, lidando com o problema, o dia a dia, renegociando, um dia antes de vir a dívida, ela ligava pro cara se ela não tinha dinheiro e renegociava. Tinha momentos que a gente não tinha e o cara fala assim, mas eu quero uma previsão. Porque qual é a lógica do financeiro, né? Você vai cobrar o cara, você pede uma previsão pro cara, porque ele gera um compromisso, com esse compromisso a pessoa tem que te pagar. Só que a pessoa ligava pra Natália e falava assim, quero uma previsão, o que você respondia? Então. Não, em geral eu conversava e quando eu não tinha previsão na hora, eu pedia pra guardar um pouquinho, aí ia lá, olhava minhas continhas, fazia as continhas tudo de novo. Às vezes tirava um pedacinho daqui, puxava um pedacinho pra ali, esticava um pouquinho e aí ligava de volta pra pessoa, olha, consigo te pagar tanto tal dia, depois disso a gente pode rever isso e aquilo e conversava de novo. E ela tentava cumprir os compromissos que nem sempre dava porque não tinha dinheiro. Na época, eu colocava muito projeto pra dentro, fazia curso e ia fudido com dinheiro. E eu ficava cobrindo o buraco o tempo inteiro. Então ela me falava assim, cara, vai faltar X mil reais. Eu ia lá, fechava um projeto, botava o projeto pra dentro, recebia o dinheiro, pagava. E aí eu tinha que entregar o projeto. E aí eu colocava gente pra trabalhar, aquelas pessoas não me davam resultado muitas das vezes, e eu tinha que ir lá intervir de novo, só que eu era um só. E essa conta nunca fechava. Até 2000 eu comecei o canal em 2016. Então em 2015 aconteceu uma coisa que eu fui fazer aquele trabalho lá na Pedra. Pro cara lá do supermercado. E aí esse cara começou a me indicar e eu comecei a pegar um monte de supermercados. E percebi, era uma época que a gente tinha perdido um monte de projeto. E aí eu percebi que o supermercado não sofria com a crise. Foi nessa época que a ficha caiu. Eu já tinha atendido 30 supermercados nessa época. Mas a minha ficha caiu quando isso aconteceu. E aí foi a decisão que eu tinha assistido um vídeo, inclusive do Érico Rocha, falando sobre nicho, né? Ter nicho, que o nicho era nicho, subnicho, que você tinha que fazer e tal. E eu atendia qualquer coisa mesmo. Eu entrava em madeireira, loja de material de construção, fábrica de bolo, fábrica de produtos de limpeza, fábrica de guaraná natural, aluguel de roupa, rastreador de carro, oficina mecânica, loja de peça, loja de tinta, funerária. Eu ajudei o cara a vender plano funeral. Eu não concordava, mas eu ajudei o cara a vender. Tem muito mais. Muita coisa. Foi muitos segmentos. Eu sei que dá uns 70 segmentos, mais ou menos. Porque eu tinha poucos projetos de muitos segmentos. Eu atendi lan house, atendi loja de informática. Até essa época foram 200 e quase 300 empresas. Antes de começar com o supermercado. E aí já tinha atendido alguns mercadinhos e tal. Mas foi na hora que... Não, igreja eu não atendi não. Mas atendi contabilidade, atendi advocacia. Atendeu contabilidade, o pessoal da oficina. Oficina, uma porrada de oficina. Mecânica. Distribuidora de material de construção. Distribuidora de chinelo, que foi rápido xerife. Xerife. Nossa, e um monte. Foi muita... A empresa de engenharia. Foi muita coisa. Funerária é foda. Foda. E aí... Alguns projetos davam resultado, outros não davam resultado. Eu cobrava muito pouco. O cara tinha resultado, mas muitas vezes não era o resultado que ele esperava. E o cara sempre esperava que eu fizesse tudo. E muitas vezes eu ia lá, falava e deixava um consultor tocando, mas o cara não seguia o que eu estava falando. Isso me ajudou a ter muita experiência, porque foi muitas empresas em muito pouco tempo, né?
E aí, 2015 para 2016, a gente começou a pegar o segmento de supermercado. Em 2016, eu criei o canal no YouTube como forma de agradecimento. E no vídeo 200 eu ia desistir e ela não deixou. E a Maria também. Mas você também não deixou. Eu não deixei, não. E aí eu continuei gravando com muita má vontade, mas continuei gravando. Porque eu não via resultado, né? É porque ele era muito... Ao mesmo tempo que ele sonhava o troço lá na frente, ele muitas vezes queria o negócio, mas não se aguentava. Tinha que ficar pronto agora, certo? Tinha que fazer e tinha que ficar pronto agora. E se não ficar pronto agora, então vamos fazer outra coisa. E muitas vezes eu segurava, não, peraí, acabou de começar, cara, vamos embora, aguenta mais um pouco, vai mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho. E aí deixa eu acelerar porque tem 14 minutos. Eu não faço a menor ideia, a gente devia ter criado uma pauta pra essa Não, live. aí beleza, aí fomos pro segmento de supermercados, aí eu comecei a direcionar minha empresa para o segmento de supermercados, começou a ficar um pouco melhor. Mesmo assim, eu sempre vim... Eu já estava muito endividado, então a dívida foi... Obrigada ao Tran Vasconcelos. Ele disse que o desejo dele é que você cresça e continue ajudando os donos. E aí, o que aconteceu foi que eu fui levando dívida o tempo inteiro. Até em 2018, eu fui para uma reunião da VR em São Paulo. Foi a primeira vez que eu saí do Rio para fazer trabalho. E lá na reunião da VR, eu dei um treinamento chamado Dobre os Lucros do Seu Supermercado. Os sete princípios do livro, 7 sacadas, algumas estratégias para dobrar os lucros do seu supermercado. E aí eu expliquei sobre uma teoria que eu criei, que era os 7 princípios do lucro e tal. Foi 3h30, quando chegou no final o cara falou assim, mas você não tem um curso? Eu falei, cara, agora eu vou ter, né? E tava online, 200 pessoas online, a sala tinha quase 50 pessoas, tinham achado que tinham convidado 15, mas foram 40 e poucas pessoas. E aí foi sucesso, eu vendi, acho que foram 10 inscrições, o Nelson inclusive entrou nessa turma. E aí eu vendi e comecei no mercado digital, muito devagar e tal. E o que aconteceu? O dinheiro todo que eu fazia no mercado digital, eu colocava para pagar a dívida da consultoria. As dívidas que eu tinha anteriores, né? Eu fui carregando dívida ao longo do tempo. E aí, 2019, a coisa já estava dando mais certo e tal, a gente conseguiu bons clientes, pessoas que pagam, o negócio começou a crescer e tal. E aí, em 2019, a gente fez lançamento de novo, outro. Em junho, a gente bateu lá nosso primeiro 6 em 7 pra galera do digital, que sabe que a gente fez R$100 mil em vendas em 7 dias, em uma semana. Foi na hora que eu percebi que o digital era o caminho. E aí no lançamento seguinte, a gente fez um lançamento absurdamente alto, e aí já ajudou a pagar tudo, pagar as dívidas todas que estavam atrasadas e tal. E aí em setembro, aí em novembro a gente fez de novo, e aí eu fiquei rico. E aí naquele momento ali, se eu parasse, eu podia viver de renda. Com o que eu sei, cara, eu cheguei a investir no mercado financeiro, eu já fiz um monte de coisa. Realmente é muita experiência, muita coisa pra passar em muito pouco tempo. Mas eu teria muita história para contar para vocês. Eu passei por muita coisa. E aí, quando eu fui em setembro e fiz esse lançamento multimilionário, eu percebi o seguinte, caramba, o meu propósito é mudar, eu vou fazer essa galera de supermercado mudar a vida deles. E aí eu chamei o Jean Berli, que já era o meu diretor, que eu conheci ele num curso e tal, que eu dei, ele assistiu um curso meu. Foi uma pessoa extremamente importante no processo. Foi muito importante. Marcou a separação, de uma certa forma, do Leandro, que ainda queria ser o executor de projeto, de qualquer jeito, mas tinha muitos sonhos e muitas coisas além disso para fazer, e não conseguia ter o tempo de fazer isso porque estava sempre pegado, sempre tentando fazer um trabalho da forma melhor possível que ele fazia na consultoria, porque a consultoria, ele sempre criou uma consultoria e assessoria. Nunca foi assim, vou entrar aí, vou dizer o que tá errado na sua vida e vou te largar. Não,
Ele queria saber o que vai ser e botava consultor, e às vezes o projeto nem dava dinheiro, mas ele queria que funcionasse, ele queria ver o resultado da pessoa, porque era o nome dele, porque era ele fazendo também. Então, quando o Jamberly entrou, ele foi uma pessoa extremamente importante, porque ele conseguiu, como ele chamava, né, que ele chamava de chefe, a gente tem que, deixa que eu vou fazer isso aqui. E aí foi abraçando a estrutura da consultoria da maneira muito, muito, muito bacana e conseguiu tirar um peso das costas do Leandro em termos de trabalho e preocupação, porque ele sempre tinha preocupação do projeto dar resultado, funcionar e dar tudo certo. E o Jamberly conseguiu trazer esse resultado também. Então, foi um divisor de águas aí, por isso ele pôde se dedicar mais à parte que estava dando mais dinheiro na época. A gente, né? teve uma transição, porque a gente só tinha engenheiro e aí passou a contratar gente de supermercado. Isso tudo aconteceu em 2019. 2019 foi um dos anos mais importantes da nossa vida, porque foi uma das maiores viradas que a gente teve. Aí em 2019 eu fiquei rico. 2020 mais ainda. Mas o que eu percebi é que eu poderia simplesmente parar e viver de renda. Investir uma parte no mercado financeiro, botar uma parte lá em renda. E daria para eu e a Natália viver muito bem. Que a gente sempre viveu numa Você ela vai deixar de fazer o Nunca vou parar, né? Incrível. E aí o que a gente fez? Que bom, eu acho muito bom. Foi acelerar esse processo. Então, e até junho de 2019, a gente tinha, eu acho que, se eu não me engano, eu vou chutar aqui, tá? Mas a gente tinha 100 e poucos alunos. Hoje a gente tem 1.700 alunos. Né? Então a gente está mudando a vida de muita gente, sim. Lucro! Faz aí pra gente. E a minha missão hoje é mudar a vida dos donos de supermercados. E eu não vou parar de jeito nenhum. Pelo contrário. E é importante que de 18 para 19, eu tentei lançar curso, tentei fazer um monte de coisa, mas eu dava muita atenção para aqueles que compraram. Por exemplo, só para vocês entenderem, um DL45 lá da primeira turma, que foi a do Nelson, tinha grupo individual comigo, falava diretamente comigo no WhatsApp direto, porque eu tinha que fazer aquelas pessoas terem resultado. Sempre porque senão, até para saber se realmente fazia sentido fazer online, porque eu não acreditava. E é sério, eu falei isso inclusive com o Nelson. Eu não acreditava. Eu me lembro. Porque se você olhar o meu trabalho de consultoria, ele é mão na massa, fazendo junto. Eu não acreditava que o dono de supermercado podia fazer sozinho. E eu falei, essa porra online não vai funcionar. E aí foi na hora que os meus alunos começaram a ter resultados tão extraordinários que eu falei, cara, o caminho é esse. Eu, pelo contrário, eu preciso me... E aí, quando em setembro a gente bateu lá o resultado multimilionário, foi na hora que eu chamei o Jamberly. Eu me lembro, a gente veio aqui na padaria daqui do Recreio, eu falei assim, Jamberly, você vai virar meu sócio. Vai ser, a condição é essa, topa, quer seguir nessa comigo e tal? E ele falou, beleza, só que tem duas condições. A primeira, eu tô saindo da consultoria, você não vai me ver mais. Eu vou só te dar o suporte e você vai ter que tocar sozinho. E a segunda condição é que a gente tem que atingir essa meta aqui, que foi uma meta que eu dei pra ele. Ele falou, não, beleza, vamos pra cima, tô contigo. Acredito em você, acredito no nosso trabalho e quero estar contigo nesse projeto. E aí o Jamberly assumiu como presidente da estratégia hoje. Eu e Natália saímos da estratégia. Eu saí, tirei a Natália também para vir trabalhar comigo. Em setembro foi a época que a gente abriu o instituto. Então, se vocês olharem lá no CNPJ, a data de abertura do instituto foi em setembro. Então, foi esse marco de mudança da nossa vida. Então, o ponto-chave a gente entendeu que isso é a maneira mais rápida de eu atingir meu propósito de mudar a realidade do segmento de supermercado no país. Como? Digital. Porque se eu fosse presencialmente, eu não ia conseguir, a gente não atinge. Como eu atingi 1.700 lojas? Não dá para chegar, mesmo que eu queira. Não dá. Então hoje eu tenho mudado a vida de um monte de gente. Tem um monte de gente aqui na live dando depoimento, falei que mudei a vida delas e tal. Mas eu sei que isso foi feito porque eu foquei na questão do digital. E ao mesmo tempo o que aconteceu é que a minha consultoria também prosperou. Só para você ter uma noção, agora em 2020, a gente faturou o que faturou no ano passado, no primeiro trimestre, tanto a consultoria como a empresa de treinamentos, né? Então a gente faturou no primeiro trimestre do que a gente faturou no ano passado inteiro. Então isso é magnífico, né?
Então, o nosso resultado está crescendo, gerando abundância para mim, está gerando abundância para vocês. Então, tem um monte de gente com um monte de depoimento que teve a vida mudada e transformada com o meu trabalho, como a Meire, o Nelson, o próprio Marcos, que vai estar comigo amanhã de manhã no estudo de casa, entre outros aqui que tá. A gente está fazendo estudo de casa direto. Vocês vão ver depoimento tanto no YouTube como no Instagram direto essas semanas agora seguintes, porque foram pessoas que chegaram lá. Então, eu não desejo menos do que vocês consigam um sucesso e entendam que qualquer pessoa que chegou lá teve uma jornada. E nem sempre foi uma jornada tranquila, de mar tranquilo. Na maior parte das vezes, a gente teve que passar por grandes dificuldades para chegar onde a gente chegou. Eu sou muito grato por ter encontrado a minha esposa, e quando eu encontrei com ela, eu sabia que ela era a mulher da minha vida. E verdade. E foi mesmo, a gente se encontrou numa palestra. E aí, depois disso, Foi na palestra do professor Almar. A gente teve uma baita vida que teve que passar por dificuldades para conseguir chegar onde a gente chegou. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, e essa é a finalização do Projeto 007, se divirta durante a jornada, não desista, não deixa a tua energia esvair, não deixa a sua motivação sair. Se você continuar insistindo, uma hora você vai chegar lá. Eu consegui, junto com a minha família. Hoje eu posso dar condições melhores para minha família, para as pessoas todas que trabalham comigo. E eu desejo para vocês não menos do que uma jornada que no final, lá na ponta, quando você chegar lá no próximo do fim, que não acaba, né? Mas próximo do seu fim ou da grande virada de prosperidade, que você também fique rico e prospere. E aí sim possa contratar mais gente, dar salários melhores para a tua equipe. E assim as pessoas que trabalham para você também prosperem. Ter um ambiente de trabalho melhor, mais agradável. Ter um ambiente de trabalho melhor, mais agradável. Então, essa para mim são grandes lições que eu queria deixar com você nessa última live de fechamento do 007. Gente, muito obrigado. E espero continuar com vocês. Eu falar alguma coisa? Rapidinho. Você tem 3 minutos. Um monte de gente fez pergunta, um monte de gente falou alguma coisa. A gente consegue responder tudo isso depois? Não, depois sim. Ah, tá. E assim, todas as pessoas foram muito importantes sempre. A Maria, alguém perguntou como a gente conheceu, também foi junto com o professor Almar. A Maria também é muito importante nesse processo, ela é sócia. E a gente falou ela editava meus nada vídeos. Dela. Ela editava meus vídeos. Não, porque a live foi com você, também gente. foi alguém que não deixou ele desistir. E eu digo pra todo mundo o seguinte: caiu, levanta, pombas. É isso. Levanta e faz de novo. Uma característica que eu tenho é muita resiliência. Nossa, como eu tenho resiliência. Eu não desisto. E quando eu falo pra você assim, eu não vou desistir de você e vou ficar, e algumas pessoas aqui são do impulso e sabem o que eu estou falando, eu realmente não desisto e fico do teu lado para poder fazer o negócio crescer. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do Projeto 007. Espero continuar com vocês aqui, me seguindo e assistindo meus vídeos. E principalmente se você ainda não foi... eu vim pra live, viu? A Natália veio pra live e não deixa de estar na minha Masterclass na segunda-feira. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado. E um grande finale pro Projeto 007. Valeu. Um abraço.